Que bênção, né? Nós temos o privilégio de ter os nossos filhos conosco, adorando ao nosso Deus, né? E crendo que Deus é poderoso para ensinar o coração deles, não é verdade? Nós cremos que Deus é que coloca no coraçãozinho deles a disposição de servir ao Senhor, de conhecer a Deus, ao ponto de vocês se espantarem, de verem muitas vezes adultos chegarem e falar: olha, eu lembro dos ensinamentos quando eu tinha 3 anos de idade. Você fala assim: 3 anos de idade? Eu falo assim: eu lembro sobre isso, eu lembro sobre aquilo. Porque nós cremos que o próprio Deus coloca isso no coração delas, não é verdade? Assim como coloca nos nossos. Nós temos aprendido que a palavra do Senhor, ela é aplicada de maneira eficaz em nosso coração quando o seu Espírito aplica em nossa mente e nosso coração, certo? Toque da cura. Toque da cura. Nós tivemos recentemente uma série baseada nas mensagens do Reverendo Hernandes sobre o toque da fé, e essa série inspirou a continuação, porque o texto vai falar de 2 personagens que estão vivendo ao mesmo tempo ali com Jesus, do toque da cura. E nós vamos perceber que se naquela ocasião com a mulher hemorrágica, ela que toca em Jesus, agora é Jesus que vai tocar na filha de Jairo para ela ser curada. E essa série vai ter 3 mensagens, assim como teve a série do toque da fé: sua necessidade, sua busca e o seu momento. Assim como a série do toque da fé moveu corações, nos encorajou a buscar mais o Senhor, eu creio que essa série vai fazer com que nós verdadeiramente coloquemos os nossos problemas, as nossas crises, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas aflições para Jesus. Eu sei que às vezes nós falamos isso: não, nós temos que entregar para Deus, mas se tem algo difícil é fazer isso. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas, e essa série vai nos mostrar quão é importante nós confiarmos em Deus e entregar diante dele as nossas lutas, os nossos problemas. Lembrando novamente, a última mensagem da série Toque da Fé foi o momento, e essa série as 2 séries estão muito conectadas, né? Por quê? Porque nós vemos claramente que, primeiro, todo crente deve ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Isso é fundamental. Todo aquele que crê em Jesus, de fato, deve ter o desejo também fervoroso de contar com Ele, com Deus, em cada momento de sua vida. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi isso de algumas pessoas que não conhecem Jesus, que não professaram a sua fé em Jesus, e essas pessoas diziam o seguinte: olha, para que eu vou seguir um Deus se na verdade nem as pessoas que seguem Ele confiam nele? E essa pessoa disse isso baseado em vários amigos, colegas que trabalhavam com ele, se diziam ser cristãos fervorosos, cristãos que a cada domingo estavam na igreja, mas que quando tinham um problema se desesperavam, saíam do controle como qualquer um que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus. E aí você começa a perceber que o que está na teoria não está funcionando na prática. Mas todo crente, todo aquele que crê em Jesus deve ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Quem diz isso é João Calvino, um homem de Deus, levantado por Deus, um homem de oração, um homem que foi assim um marco na história da igreja. E a maior característica dele não é que ele era um grande conhecedor, que escreveu vários livros, mas que ele entendia que o conhecimento bíblico não é para aumentar o nosso conhecimento simplesmente, mas para transformar as nossas vidas. Em outras palavras, não adianta nós conhecermos muito de Deus se na hora chave, se no momento crucial nós não conseguimos entregar para Deus as nossas vidas e os nossos problemas. Segundo, Jesus estava em Cafarnaum. O contexto é o mesmo da mulher hemorrágica. Jesus, ele sai de Gadara, e é interessante ali que quando ele sai de Gadara, você vai perceber
que as pessoas, elas não sabem ser gratas diante de Deus. E você percebe que assim muitas vezes é a nossa vida. Deus tem nos abençoado constantemente, mas muitas vezes nós não somos gratos por tudo que Deus tem feito. E naquele momento, aquele homem que estava possesso por uma legião, ou seja, cerca de 1000 ou mais de 1000 demônios nele, imagina isso, um demoniado, não tem só um não, tem 1000. E aquele homem é liberto por Jesus. E é interessante que quando ele é liberto por Jesus, ele fala: eu quero te seguir. E eu acredito que essa é uma das características daquele que de fato, verdadeiramente foi liberto por Jesus. Ele quer seguir. Eu sei que muita gente fala: não, Jesus é o Salvador, mas ele não quer seguir. Ele quer viver a vida dele e dizendo que Jesus é o Salvador. Mas esse homem, ele foi liberto verdadeiramente. E você vê que quando ele foi, a primeira atitude que ele toma ao ser liberto é: eu quero te seguir. Eu também vou lá para outra margem do rio. Eu também vou para Cafarnaum. E Jesus fala: você vai me seguir sim. Você faz parte dessa missão. Mas o seu trabalho vai ser aqui mesmo em Gadara. A sua missão é a missão de Deus. E aqui em Gadara você vai falar acerca do Evangelho, que é Cristo, quem é Jesus e o que ele fez. E aí Jesus deixa um missionário ali, ele liberta e deixa esse missionário ali, e vai agora para Cafarnaum. O que era Cafarnaum? Cafarnaum poderia ser chamada de a base missionária de Jesus. É ali onde ele desenvolve mais o ministério dele. É ali onde ele começa a preparar os seus discípulos para o avanço do reino. A base missionária de Jesus é em Cafarnaum. E nessa base missionária, quando ele chega ali em Cafarnaum, é interessante que duas pessoas, as multidões estão tocando em Jesus, estão apertando, estão com ele, mas só duas pessoas vão ser destacadas, que é exatamente Jairo, onde vai começar essa série falando sobre ele, a história dele, o toque da cura, e a mulher hemorrágica, que foi a série passada sobre o toque da fé. E olha que interessante, esses dois personagens ensinam-nos alguns contrastes. Nós vimos isso na outra série, e nós vamos ver de novo. Contraste entre Jairo e a mulher enferma. Primeiro, Jairo era um líder da sinagoga. Olha o contraste. Duas pessoas vão se destacar no meio da multidão. Jairo é um líder da sinagoga. É um pastor da igreja. É o líder, é o bispo da igreja lá. É o que manda. Quem era essa mulher? Ela era uma mulher anônima. Ninguém conhecia ela. Provavelmente não tinha ninguém. Jairo era um líder religioso, como eu disse, um pastor. Todo mundo quer estar em volta dele, todo mundo quer tocar nele também. Quem é essa mulher? Era uma mulher que, devido ao seu problema de fluxo sanguíneo, nem na igreja podia entrar, porque nessa época era considerada uma pessoa imunda. Por um lado você tem um líder da igreja, por outro lado você tem uma pessoa que nem na igreja podia entrar. Jairo era uma pessoa rica, riquíssima. Ela era uma mulher que podia até ser rica, mas agora estava pobre. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha. 12 anos ele está vivendo com a filhinha dela. Eu vejo aqui muitos pais com muitas filhas, né? Eu até estava falando com o pastor Spencer esses dias. Vai chegar uma hora que essa igreja vai ter que se preparar melhor contra os lobos, né? Porque tem muitas menininhas na nossa igreja, bonitas, daqui uns 10, 15 anos, que vai ter de gente: olha, eu gosto dessa igreja, viu? Muito, a palavra é boa, tudo, e nós temos que estar espertos. Esses lobos não levar as nossas ovelhinhas, né? Minha filhinha, 12 anos convivendo com a sua filhinha. E olha que interessante. Por outro lado, essa mulher já estava há 12 anos com fluxo sanguíneo que a impedia de ser mãe. De um lado você tem uma pessoa que tem a filhinha dele por 12 anos. Do outro lado você tem uma mulher que talvez há 12 anos quer ser mãe e não pode. Jairo faz um pedido público a Jesus. Ele chega lá com o líder, as pessoas abrem ala, o líder está passando, o grande Jairo está passando, ele fala: Senhor, minha filha está morrendo. Essa mulher, nós vimos na série passada, corre riscos, desafios, de maneira muito modesta, até mesmo ali para não ser muito visada. Ela se aproxima de Jesus com um toque silencioso e anônimo.
E a conclusão que eu chego disso é que Jesus escolhe esses dois personagens tão distintos para mostrar que ninguém foge dos seus olhos. Você pode estar nessa ponta da sociedade, sendo homenageado, sendo reconhecido, considerado, ter uma posição privilegiada, e você pode ter uma pessoa no outro extremo, pobre, largada, desprezada. E esse texto nos mostra que Jesus se preocupa com todos. Eu não sei aonde você está, mas o que deve confortar seu coração é que Jesus olha para todos e trata todos de igual forma. Eu não sei as lutas, as provas que você está passando, mas Jesus se importa com você, independente de quem você é e a posição social que você ocupa. Agora olha que interessante, Jesus atende ambos, mas atende a mulher hemorrágica primeiro. Eu disse na primeira série, e volto a dizer, que os recursos que eu usei para estudar, eu não achei uma resposta clara. Por que Jesus atende ambos, mas atende essa mulher primeiro? Então eu coloquei alguns pensamentos, que por que Deus atende ambos, mas escolhe essa mulher primeiro? Apesar de Jairo ter pedido para ele primeiro, ele vai atender essa mulher. Primeiro, para nos ensinar que tudo é para o louvor da sua glória. Ou seja, Jesus está caminhando com a multidão, chega Jairo e fala: olha, minha filhinha está morrendo. E Jesus fala: eu vou contigo, eu vou lá. E no meio do caminho chega essa mulher que toca nele e ele para. Provavelmente Jesus está ensinando para os seus discípulos que ele não vai só ser glorificado lá no final, ele vai ser glorificado aqui em todo momento. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Deus deve ser glorificado em cada momento. Ele não vai fazer lá, ele já faz aqui. Segundo, para nos ensinar que ele é soberano, inclusive sobre o tempo. É interessante que quando Jairo fala assim: minha filhinha está morrendo, e Jesus fala prontamente: vamos lá. E aí chega essa mulher, toca em Jesus, Jesus para, chega então um grupo a Jairo e fala assim: agora é tarde demais, os flautistas já estão lá, ou seja, o enterro já está começando. Você imaginou o desespero desse homem, de Jairo? Nós vamos falar isso mais nessa série. Você pedir para que Jesus cure sua filha porque ela está morrendo, ele para no meio do caminho e vem a notícia: acabou, ela já morreu, o enterro já está sendo organizado. Eu creio que Jesus atende essa mulher primeiro exatamente para que isso aconteça e para que não só os discípulos, mas para que todos saibam que Deus não está limitado a tempo. Aliás, o tempo foi criado por Deus. Nós estamos dentro do tempo. Nós somos limitados ao tempo. Para nós tem, agora não dá mais. Para nós temos, agora já foi. Não podemos voltar atrás. Mas para Deus não tem, já foi. Para Deus tudo é um eterno presente. Ele é o criador do tempo. O tempo não limita a ação de Deus. Eu creio que ele atende essa mulher primeiro para nos ensinar isso. Não tem causa perdida para ele. Não tem já foi. Se Jesus está no controle, é o tempo certo. Qualquer tempo é o tempo certo. Terceiro, para nos ensinar que ele não faz acepção de pessoas, que ele ama os seus de igual forma. Era óbvio para as pessoas que estavam ali no meio da multidão que quem deveria ser atendido era Jairo. Por quê? Primeiro é Jairo que pede, por questão de prioridade. Foi ele que chegou lá e falou primeiro. E segundo, porque depois de ver todas as características de Jairo e dessa mulher, Jairo deveria ter a primazia. Porque primeiro de tudo ele é homem. E naquela sociedade, nós já falamos isso, que a mulher era desprezada, era considerada uma classe muito inferior, uma classe até abaixo dos samaritanos, que eram os inimigos deles. Então, Jairo tinha que ser atendido, porque ele é homem, em primeiro lugar, porque ele é rico, e os ricos tinham prioridades, e porque ele é líder. E ele não é qualquer líder, ele é líder da sinagoga, ele é um líder religioso, que essa mulher, nem na igreja ela pode entrar. Mas Jesus ensina que aonde os homens fazem acepção, ele não faz. Eu sei que nós muitas vezes fazemos isso, né? Aquele que tem mais dinheiro,
aquele que é mais conveniente a me chegar, aquele que pode me ajudar mais. Mas para Jesus não tem isso. Para Jesus todos nós somos iguais. Todos nós. E Ele nos ensina isso com essa mulher. O toque da cura geralmente começa com uma necessidade gerada por um intenso momento de crise. Essa mensagem de hoje, dessa série, vai falar exatamente sobre isso. Crise, lutas, conflitos, tribulações, situações problemáticas. Isso fala com você? Ou não? Você não tem crise? Você não tem lutas? Você não tem dificuldades? Eu creio que esse tema, ele mexe com todos nós. Quem não passa por luta? Quem não passa por crise no mundo caído que vivemos? Então, o toque da cura geralmente começa com uma necessidade gerada por um intenso momento de crise. E essa crise, olha que interessante, ela tem algumas características. A primeira dela, que nós olhamos aqui no texto, é que a crise muitas vezes ela é inesperada. É interessante isso, que mesmo sabendo que nesse mundo nós teremos aflições, porque a Bíblia nos fala isso, a palavra de Deus nos fala isso, nós vivemos, não é verdade, como se nada fosse acontecer. É uma luta dentro de nós. Nós sabemos que vamos enfrentar crise, mas na prática muitas vezes nós vivemos como se a crise não existisse e que ela não pudesse chegar. E é por isso que muitas vezes quando a crise chega, nós não sabemos o que fazer, porque nós não estávamos preparados para ela. Nós achávamos que Deus poderia falhar quando Ele fala que nós temos aflições e temos crise. E aí nós somos pegos de surpresa. A crise muitas vezes nos pega de surpresa. Olha que interessante. Minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Olha que interessante. Pensa comigo. Nós fazemos planos para muitas coisas, não é verdade? Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro melhor. Mas ninguém fala assim, ó. Geralmente ninguém pensa aí. Eu vou comprar um jazigo lá no presbitério. Estou vindo a Renault do presbitério ontem, desculpa. Jazigo no presbitério é demais, né? Ninguém pensa em comprar um jazigo no cemitério. Na verdade, não está nas suas prioridades, não é assim? Sua prioridade tá, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar... Mas ninguém coloca uma prioridade. Prioridade, eu vou comprar lá um lugarzinho para mim lá no cemitério. E eu vou falar um negócio para você que talvez ninguém tenha falado, mas eu preciso falar isso para você. Eu não sei se você vai ter um dia casa, eu não sei se um dia você vai ter um carro melhor, mas uma coisa é certa, um lugarzinho lá no cemitério você vai precisar ter. Nós somos assim. E olha que situação de Jairo. Jairo é pego de surpresa. Porque até mesmo, qual é a ordem natural das coisas? Os pais irem primeiro que os filhos? Os pais serem recolhidos por Deus primeiros que os filhos? Essa é a ordem natural? A ordem natural, eu creio que qualquer pai e mãe que está aqui sabe. A ordem natural, e o que nós... Está claro isso na nossa mente e no nosso coração, é... Nós vamos ver os nossos filhos crescerem, nós vamos ver os nossos filhos se casarem, nós vamos ver os nossos filhos tendo seus filhos, e nós vamos partir. E ainda vai ser duro isso. Mas e quando essa ordem é invertida? E quando nós vemos aquelas bênçãos que Deus nos deu, a maior bênção que Deus pode dar para um casal, os nossos filhos, eles vão antes de nós. Jairo está passando por isso. É uma crise. E não é uma crise qualquer, é uma crise inesperada. É uma crise ilógica. É uma crise que provavelmente ele nunca tinha pensado que passaria por ela. Não é a minha mãe, não é a minha avó, é a minha filha que está morrendo. E eu não estou falando que a morte de um pai
seja fácil. Mas é minha filha. Minha filhinha de 12 anos. Ela tinha 12 anos. 12 anos. Aqui eu creio que é mais ou menos uma ilustração que eu poderia ver de uma flor, sabe? Aquela flor que você sabe que vai ser linda, bela. E ela começa a desabrochar. Mas na hora que ela começa a desabrochar, ela seca e morre. É isso que está acontecendo. É o que Jairo está vendo. Um dos grandes problemas da crise é que geralmente ela nos visita sem anunciar a sua chegada, sem que a gente espere. É por isso que toda crise é impactante. A crise não manda lá uma mensagem no WhatsApp, ó, tô chegando, viu? Se prepara, confessa seus pecados, busca mais a Deus. Não, ela chega exatamente, muitas vezes, quando nós estamos assim, nossa, estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Ela vem, puf, e arrebenta. Mas essa crise inesperada, além dela nos pegar de surpresa, ela sem dúvida, ela alcança a todos. É interessante isso, porque algumas pessoas pensam que ela não vai passar por crise. Você pode falar, você pode ensinar, você fala assim, olha, o momento de buscar a Deus é agora, não espera as coisas piorar. Você fala, você ensina, e entra pelo ouvido e sai pelo outro, porque a pessoa ela se sente assim super bem. Acho que por causa desses filmes da Marvel, que está saindo um atrás do outro, Homem-Aranha, Capitão América, não é assim? O Homem-Formiga, mesmo sendo pequenininho, ele é forte e poderoso, as pessoas começam a achar que ela é assim também, que nada vai me atingir. Aliás, pode me atingir, mas eu vou levantar, eu sou forte, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou conseguir. Mas quando a crise alcança ela, a história é diferente. E alcança todos, olha que interessante. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Olha que interessante. Um dos principais da sinagoga. Nossa, a crise chegou para aquele homem. É ele? Ele está passando por crise? O cara tão respeitado, rico, com tanta influência na sociedade, ele? Às vezes nós achamos que o nosso dinheiro, que a nossa posição, que a nossa influência vai nos blindar contra a crise. Isso é uma mentira. Às vezes nós achamos que a crise só chega para o pobre, mas ela chega para o rico também. A crise bate lá no barraco, mas bate lá no castelo também. Ah, mas o dinheiro pode fazer a diferença. O dinheiro pode comprar um bom seguro de saúde para você, mas o dinheiro não pode comprar saúde. Você pode ter a maior fortuna do mundo e o seu dinheiro não servir para nada. E quando você olha para essa crise inesperada, você vê que ela pega de surpresa e ela alcança qualquer um. O líder da sinagoga, o homem mais importante da cidade, está enfrentando crise. Não é só o pobre, não é só o largado. Um homem como Jairo também passa por crise. E eu quero dizer para você, eu sei que tem pessoas na nossa igreja que Deus tem abençoado, tem prosperado, tem tido os seus negócios. Eu quero dizer para você, esse é o momento para você pensar sobre isso. A crise pode chegar para você, e certamente irá. Não se acomode com essa vida. Todos nessa vida passam por crise. Eu costumo dizer que só tem dois tipos de pessoas. Aquela que fala assim, eu tenho crise, e a mentirosa, que quer botar uma máscara, que quer dizer que com ela não tem problema, que a vida dela sempre é boa. Essas são as piores. Essas são as que se trancam no quarto e depois pensam até mesmo em tirar a sua vida. Mas por quê? Porque a crise alcança todos. Não só aquela mulher desprezada, mas está alcançando um cara que as pessoas podiam pensar assim, ó, nossa, a vida desse homem assim é maravilhosa, é intocável, ele não vai passar por crise. Você quer ver um exemplo prático para os nossos dias? As pessoas, não é verdade, seja honesto, elas pensam que os pastores não têm problema. Seja honesto. Quem liga para um pastor para falar assim, ó,
Você está passando por lutas, pastor? Quero orar por você. Pastor, qual foi a última vez que alguém se sensibilizou com alguma luta que você estava passando? Eu queria conversar. Vamos sair para ele tomar um café junto. Eu queria conversar um pouco. O senhor tem cuidado tanto tempo de mim, eu queria fazer isso. Vamos ser sinceros. Seja honesto. Crítica toda hora, né? Pela frente, por trás, de baixo para cima, de cima para baixo. Mas qual foi a última vez que você fez isso com o seu pastor? Estou falando eu não. Alguns aqui já são cristãos há longo tempo. E você sabe por quê? Muitas vezes você não faz isso porque você acha, na prática, apesar de você ver isso nas escrituras, que a crise alcança todos, você acha que na prática, na sua vida prática mesmo, você acha que um pastor ou um líder da igreja, ele é inatingível. Você passa por luta e ele tem que te ouvir e te entender. Porque ai dele se ele não me entender. Mas ele não. Ele não tem problema com a esposa dele é santa. Ele não tem problema com os filhos. Ele não tem problema com ele mesmo. Ele não tem. E é interessante que quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós temos que mudar essa mentalidade. Porque a crise alcança todos. Quem está passando por uma crise terrível aqui, inesperada, é o líder da sinagoga, é Jairo. Às vezes nós nos esquecemos esse texto que está lá nas primeiras páginas das nossas escrituras. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Às vezes nós achamos que algumas pessoas vêm do aço, né? Ou vêm do ouro. A Bíblia fala que todos nós viemos do pó. Quando você se achar forte, ou você achar alguém muito forte, lembra desse texto, todos nós viemos do pó. E olha que interessante, nós não só viemos do pó, mas vamos voltar para o pó. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó se tornará. Diante de Deus, todos nós somos pó. Todos nós somos frágeis. Todos nós passaremos por crise e precisaremos de Deus desesperadamente. Que a crise alcança todos. Vamos passar por crises intensas em nossa vida. A grande questão é o que vamos fazer quando ela chegar. Eu queria trazer uma notícia mais alegre para você, tá certo? Já está 2 domingos que eu não estou pregando aqui. Eu queria trazer uma mensagem mais alegre para você, e vai ter um momento disso, mas eu queria preparar você para a vida real. Nós não estamos num teatro, nós não estamos no mundo de faz de conta da Disneylândia. A propósito, nem passamos por perto, não deu nem para tirar uma foto de longe. Nós não estamos num mundo fantástico da Disney World. Nós vivemos uma vida real, num mundo caído, num mundo que se rebelou contra Deus. As crises chegam. Como que você vai lidar? Você vai esperar chegar para ela arrancar todas as suas forças e você não conseguir fazer nada? O que você vai fazer quando a crise te alcançar? Então a primeira característica é essa: a crise nos pega de surpresa. E é muitas vezes naquele momento que você acha que você está acima de todo mundo, que as coisas estão muito boas para você, é quando ela chega. A pergunta é: o que você vai fazer? Todos passam por crise. Segunda característica dessa crise: além dela ser inesperada, ela é avassaladora. Ela é fortíssima. Ela é destruidora. Eu sei que muitas crises que nós passamos é crise pequena, não é verdade? Eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia me arrepender. Deixa quieto. Eu ia falar que... Agora eu estou curioso, eu ia falar assim... As mulheres às vezes criam umas crises para nós pequenininhas, né? A gente fala, poxa, mas por causa disso, né? Você está criando, né? Mas elas dizem o mesmo pra gente, né? Que às vezes a gente faz um negocinho pequeno para elas. Mas não é uma crise. Eu sei que essas crises às vezes acontecem, não é verdade? O seu time de futebol perdeu, você fica em crise. Foi mal, Patriots. Os seus planos de fim de semana para passear não deram certo porque começou a chover. Essas crisinhas vêm. Mas não é verdade que
muitas vezes na nossa vida, as crises que chegam para nós são avassaladoras. Elas não só nos pegam de surpresa, mas elas nos arrebentam. É como uma paulada, uma pessoa que recebe uma paulada no pé do ouvido, que ela sai rolando e não consegue levantar. Jairo está passando exatamente por esse tipo de crise. Não é uma crise qualquer. Não é uma besteirinha que não resolveu. Jairo está passando por uma crise que está desestruturando a sua vida. Porque o texto diz, minha filhinha. É interessante que os outros evangelhos vai falar que a filha de Jairo, mas o evangelista Marcos, ele é o que vai deixar mais claro essa questão da afeição. Não é só uma filha, mas é a minha filhinha. E olha que interessante, Lucas ainda vai nos deixar claro que a situação é pior. Porque não é só a minha filhinha. Porque às vezes você pode ter numa família 6 filhos, tem 5 homens e tem aquela filhinha. Mas Lucas está dizendo que não é só um gesto assim, a minha filhinha, no meio de outros filhos que eu tenho. Lucas vai dizer que essa filhinha é a única. Eu fico imaginando a dor da perda de um filho. Se alguém perguntar, você está preparado? Eu não estou. Mas eu sei de uma coisa, se eu tiver que passar por isso, Deus vai me preparar. Mas preparado eu acho que ninguém está. Sendo honesto, preparado ninguém está. Mas eu tenho convicção que se eu tiver que passar por isso, Deus vai me preparar, eu e minha esposa, porque é só Ele mesmo para me sustentar. Agora você imagina, no caso, quando essa filhinha é só ela que você tem. E eu olho para a vida de Jairo e eu fico pensando, isso não está na Bíblia, não está registrado. Mas eu, olhando para o texto, olhando para a cultura da época, eu poderia pensar assim, que talvez essa não é só uma filhinha qualquer. Talvez essa fosse uma filhinha que há anos Jairo e sua esposa estavam tentando ter. Porque principalmente para um judeu, ainda líder de sinagoga, e tinha aquela questão de que o filho passaria a levar o legado do pai, ou seja, se ele é líder da sinagoga, então o filho dele também seria. É provável que quando uma família judia tinha uma filha, o pai podia até se alegrar, e se alegrava, mas na cabeça dele eu preciso ainda ter um menino, eu preciso ainda ter um homem, porque ele que vai levar o meu legado, ele que vai levar o nome da minha família. Eu olho para Jairo, um líder da sinagoga, que entende muito bem isso, e ele só tem essa menina. Eu chego a pensar que talvez essa filha ainda não foi uma filha qualquer, foi filha que há muitos anos eles estavam tentando ter. Você já pensou nisso? Você já passou por isso? Uma causa que você entregou para Deus há muitos anos você tem sofrido, e de repente Deus chega e te abençoa. Está aqui, olha, há anos que você tem sofrido por isso, e você recebe aquela bênção, e você vive com aquela bênção. Você vê aquela criancinha crescendo, ano após ano, dia após dia com você ali, e depois de 12 anos Deus fala assim, agora eu vou levá-la de volta. A única ainda. E eu pergunto para você, as crises que chegam em nossa vida são de arrebentar ou não são? São avassaladoras ou não são? Talvez ainda você não passou. Mas ela alcança a todos. E a questão é, o que eu vou fazer ao passar por ela? Alguém já disse que a crise é como um terremoto. Ela destrutura e instala o caos em que ela alcança. E às vezes ela é rápida assim. Minha primeira experiência de um terremoto no Japão com a Bianca, o terremoto acho que não durou 15 segundos, mas parecia que foi uma eternidade. E na hora as pessoas falam, ah não, você desce as escadas, ou você entra debaixo da mesa. Esquece esse negócio, meu. Quando dá um terremoto forte, nem andar se consegue. Nem andar se consegue. Essa crise é uma crise avassaladora.
destruidora. Eu não sei como está o seu coração hoje aqui. Talvez você esteja passando por esse momento de crise. Mas olha que interessante. Todo esse cenário Deus está usando para preparar o coração de Jairo para se encontrar com o Salvador, para se encontrar com aquele que tem poder para cuidar da vida dele. Ainda sobre a crise avassaladora, é que ela pode matar as nossas esperanças, ou seja, elas não são só impactantes, fortes, destruidoras, elas ainda matam, acabam com as nossas esperanças, porque olha lá, minha filhinha está à morte, minha única filha está à morte, e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele tem uma esperança, ela está para morrer, é algo sério. Mas eu ouvi falar do Senhor, o Senhor é o Senhor Jesus, é aquele que é o médico dos médicos, é aquele que pode curar, é aquele que pode salvar. E é interessante que ele tem uma oportunidade ainda grandiosa, porque no meio do caminho, Jesus ainda cura uma mulher na frente dele. Mas a crise é tão terrível, que ela, mesmo você vendo tudo que Deus já tem feito, ela ainda pode te amargurar e acabar com as suas esperanças. Porque olha lá, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, já foi, acabou, não tem mais salvação. E algumas pessoas sabem, tem uma frase, né, conhecida, a solução para tudo, né, as pessoas falam, menos para... já morreu. Talvez Jairo pensava assim, há solução para tudo, mas para a morte não. E aí chega alguém e fala assim, já morreu. Como que você lida com isso? Quando uma das maiores crises na sua vida chega batendo forte, e você olha para aquilo e você não vê saída, e você não consegue achar solução, o que você faz? Como você lida com isso? Nós temos muitas pessoas jovens aqui, nós temos nossos adolescentes, nós temos nossas crianças que estão aprendendo a participar do culto, ouvir uma mensagem, e principalmente na fase da adolescência, da juventude, muitas vezes a gente acha assim que nós temos muito para viver, e nós não pensamos o que nós vamos passar. Essa menina talvez pudesse pensar assim, ela tinha 12 anos, 12 anos, como que nós lidamos com isso? É interessante que na cultura judaica, naquela época, uma menina com 12 anos, ela estava já entrando na fase de ser uma mocinha. Tanto é que até 12 anos, os pais poderiam marcar todo o casamento para ela e ela não tinha direito a nada. Mas se ela passasse dos 12 anos, ela poderia ter alguma influência no seu casamento, até mesmo em relação à escolha do seu noivo. Antes dos 12 anos, não. Porque ela já era considerada uma mocinha, que já está entrando numa fase adulta, para ser uma mulher, aos 12 anos. E é exatamente isso. Na hora que essa florzinha de Jairo está começando a desabrochar, a filhinha dele está passando uma fase bela na vida dela, é exatamente nesse momento que é pego de surpresa essa família. Então a crise, ela pode matar as nossas esperanças, matar, de você olhar e falar, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem. Então a crise ela é inesperada, a crise é avassaladora, mas louvado seja Deus por fim, que a crise é providencial. Providencial. Nós falamos isso um pouco na série passada, mas nessa série nós vamos ver isso de maneira muito mais forte. Claro, a crise não é a crise do diabo, sabe? As pessoas muitas vezes, aconteceu um problema, o diabo. Eu conhecia pessoas que estavam andando assim, tropeçou, bateu o dedo mindinho do pé naquela cadeira de madeira dura que fica no meio da sala. É o diabo. Não é o diabo, é o fulano ali que não colocou a cadeira no lugar, né?
Ou você que não prestou atenção, né? E a gente tem mania, né? De tudo que é ruim vem do maligno, vem... A crise é a crise de Deus. É forte isso. Eu sei que é forte e pode ser revolucionário para muitos de vocês. Mas a crise é a crise de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nada pode acontecer em nossa vida sem que Deus queira. Ele está governando o mundo. Nada foge do seu controle. Se você está passando por crise, se você está passando por lutas, se você está sendo esmagado pela situação que está te oprimindo, afligindo, não joga no inimigo, não. Tem uma opção melhor, que a Bíblia ensina. Olha para essa crise e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? O Senhor é que governa todas as coisas. Nada acontece fora dos seus propósitos. Isso me pegou de surpresa. Eu não tenho força para lidar, mas tem algo que pode acalmar meu coração. O que o Senhor quer com isso na minha vida? Por quê? Para quê? A crise nos leva a glorificar a Deus. A crise nos leva a glorificar a Deus. Não tem nada, é triste isso, por causa do pecado, mas não tem nada mais eficaz para nós vermos o quanto nós somos nada e que nós precisamos de Deus a cada momento do que uma crise. Porque quando as coisas estão boas, tenho dinheiro no bolso, estou controlando a situação, muitas vezes nós deixamos Deus de lado e só buscamos quando nós queremos por alguma conveniência. Mas quando tudo é tirado de nós, quando nós somos colocados num quarto fechado, sem janela, escuro, aonde nós estamos sofrendo e não conseguimos enxergar nada, é exatamente nessa hora que você vê o quão miserável que você é. Quão frágil você é. O quão necessitado de Jesus você é. Dos seminários que nós tivemos no treinamento de plantação de igreja foi sobre oração na plantação. E um dos palestrantes era um pastor, e ele falava com dificuldade, né? E ele estava falando assim, que às vezes nós colocamos graus assim, ó. Não, eu vou ter uma vida de oração forte, o pastor pregou isso, vou lá. Então tem os níveis. Nível 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é que as pessoas criam, né? Não é que está na Bíblia, não. Ela cria o nível 5, o nível 5 é orar no monte. Não interessa, nevou, mas agora eu vou ter compromisso com Deus. Então ele vai lá, já vai orar no monte, passar. Ele não orava nem 3 minutos, agora ele quer orar 3 horas lá, ou 3 dias. Ele começa já assim. Aí o que acontece? Você sabe que isso não vai durar, que isso é o velho legalismo e o velho homem dizendo assim: não preciso de Jesus, eu vou fazer por mim, eu sou um cara disciplinado, eu sou forte, quando eu quero eu consigo. E aí o que acontece? O cara vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí ele não chega no 0, ele vai indo para o -1, -2, -3, até na hora que ele chega no fundo do poço. E essa hora não é uma hora ruim, é uma hora boa. Você sabe por quê? É aí que ele vai aprender a orar de verdade. É quando ele tem a convicção plena que ele não é nada sem Jesus. Nada. Nada. E esse palestrante estava falando que ele aprendeu assim. Quando um câncer alcançou o pescoço dele, a garganta dele, e as melhores possibilidades que chegaram para ele dos médicos é: você vai viver só 6 semanas. No máximo 6 meses. Com muita sorte. Se você sobreviver à cirurgia que você precisa fazer na semana que vem. Pastor presbiteriano na nossa denominação, família, todo mundo falando e tudo, mas foi a hora que ele entrou no quarto e que ele começou a pensar: minha esposa, mas ela é uma mulher forte, eu acho que ela vai conseguir. Mas e meus filhos, a minha filha, como que vai ser a faculdade dela? Quem vai pagar?
Quem vai orientar ela? Quem vai entrar com ela no casamento dela? Foi nessa hora, na hora que ele chegou lá embaixo, que ele viu que o título dele de pastor não servia para nada, que o dinheiro que ele tinha não resolvia, que a influência, os contatos que ele tinha não ia resolver. Foi naquele momento que ele entendeu: só Jesus pode me socorrer. Mas foi ali que ele aprendeu a orar. Estava lá dando palestra para nós. Então, a crise nos ensina a glorificar a Deus. A crise muitas vezes nos mostra de maneira muito difícil, muito doloroso, mas muito eficaz, que nós precisamos ter de fato uma vida centrada em Deus e não em nós. É interessante que no Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos outros milagres, mas o foco não é o milagre. O milagre era apenas um meio para que as pessoas pudessem olhar para Jesus. Os milagres eram apenas um instrumento de Deus para apontar para Jesus. Ele fez muitos outros milagres. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Para ter vida em seu nome. A crise nos leva a um milagre, e o milagre nos leva a Cristo. Por último, ainda sobre uma crise providencial, que é providência de Deus, que Deus prepara a crise que você está passando. A crise nos leva ao Salvador. É interessante que, se eu perguntar, principalmente para aqueles que já professaram a fé em Jesus, quem é seu Salvador? Ninguém vai demorar para responder. Prontamente, Jesus Cristo. É mesmo? E aí, em aconselhamento de casais, eu fazia isso muito lá no Japão. Reunia, principalmente os cristãos que chegavam com seus problemas de casais. Quem é seu Salvador? Jesus Cristo! Jesus Cristo! É mesmo Jesus Cristo, tá? E aí eu começava a ouvir um casal. Primeiro ouvia os dois juntos, depois ouvia separado. É interessante que no meio de toda essa bagunça nunca tinha Cristo. Não tinha leitura de Bíblia, não tinha oração, mas eles falam que é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aí foi a hora que eu pego, assim, costumo fazer, juntar o casal de novo e falar assim: vocês dois falaram pra mim que é Jesus Cristo, né? Onde tá Cristo aí? Não do meio dessa confusão de você jogou o chinelo na orelha dele, ele retrucou com a cadeira. Onde que teve um momento de ler a Bíblia, oraram? Você xingou a mãe dele, ele retrucou da sua irmã. Onde que tá? Perceba que nós estamos com a teoria muitas vezes assim muito clara, mas a prática está muito distante. Na teoria nós falamos que Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador, mas na prática nós queremos ser o Redentor, nós queremos ser o Salvador, e nós queremos enfiar isso a goela abaixo das pessoas que estão vivendo ao redor de nós. Eu vou mudar aquele cara que está fazendo da minha vida um inferno. Aí, não, eu vou mudar aquela mulher. Mulher terrível. Ainda fala que é crente, mas eu vou mudar ela. Vou fazer um negócio que vai mexer com ela. Eu vou mudar meus pais. O Zac está olhando para mim assim: eu vou mudar meus pais. São chatos demais. Vou mudar. Vou chorar. Vou tentar manipular. Vou fazer que eles entendam. Ou eu vou mudar meu filho. Ou eu vou encher ele de pancada, ou eu vou seguir essa psicologia, deixa fazer tudo o que quer, para ele se sentir melhor. Mas eu que vou mudar. Perceba? Às vezes o Redentor da nossa vida não é Jesus, não. Nós falamos que é. Mas o Redentor da nossa vida muitas vezes somos nós mesmos. Nós queremos consertar. Nós queremos acertar as coisas do nosso jeito.
E a crise vem para arrebentar-nos, tirar toda uma rasteira mesmo, para a gente saber que nem levantar a gente consegue se Jesus nos segurar. Que nós não vamos mudar nada, que pelo contrário, nós podemos piorar a situação, e é isso que a gente faz. Mas que se nós nos rendermos a Jesus, e se nós confessarmos nossos pecados, reconhecermos que só Ele é o Salvador, que só Ele é o Redentor, que só Ele pode consertar o que o pecado estraga, aí nós vamos caminhar para o caminho certo. Aí podemos ter esperança. Então a crise nos leva ao Salvador. Eu estou falando isso, vou abrir para vocês assim, é prática. É prática. Chegou um momento onde minha família quase se estruturou por toda. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E nós éramos uma família unida. De um irmão olhar para o outro e dar um beijo no rosto de manhã. E chegou um momento onde pensávamos que nunca mais íamos querer um olhar para a cara do outro. E eu já era pastor. Plantando igreja no Japão. Teve que um pastor chegar comigo. E aí eu falo de novo, a importância de você ter um mentor. Não é um amiguinho para você desabafar. Uma pessoa que possa falar e ter autoridade. E mesmo falar para você coisas que você tem que fazer que você não quer. Mas se ele tem autoridade, você vai fazer. É a hora que o mentor teve que chegar para mim, olhar para meus olhos e falar assim: para de ser o Redentor. Você vai se acabar e acabar com a sua família porque você está querendo ser o Redentor. Não, e aí vem a hora da defesa, né? Não, que não sou eu. Cara, eu sou seu mentor, eu te conheço. Para de ser o Redentor. Eu estava querendo ser Jesus. Eu estava querendo resolver os problemas da minha família. Eu estava querendo resolver meus problemas. Mas quando eu entreguei para Jesus, quando eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo para eu aprender a colocar diante de Jesus as minhas crises, meus problemas, mesmo já sendo pastor, foi aí que eu pude ter um encontro mais firme com o Redentor, com o Salvador. E a crise foi essencial para isso. Eu não sei como você está aqui, mas eu sei de uma coisa: se você está aqui e está ouvindo essa mensagem, Deus quis. E eu creio que é para mexer em muitas coisas na sua vida. Talvez você está sendo o Redentor da sua casa, do seu trabalho, das suas amizades. E a crise vai bater feio mesmo, para você aprender. A crise não é para você reclamar de Deus. A crise não vem para você murmurar de Deus. A crise vem para levar você mais perto de Deus. A crise vem para mostrar para você que você não vai salvar nada. O único Salvador em toda a história das Escrituras, nesse mundo caído, é Jesus. O seu papel é confiar nele. O seu papel é se entregar a ele. O seu papel é falar: estou aqui, não sei para onde ir, não sei o que fazer, mas meus olhos estão fixados em ti. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Pensa bem, os líderes da sinagoga queriam matar Jesus, odiavam Jesus. Jesus está dizendo que é o Messias, é esse homem. Eles perseguiam Jesus. Olha como é interessante. Na crise, o líder da sinagoga, que deveria estar movimentando as pessoas para atacar Jesus, para ir de encontro com Jesus, na crise chega e se dobra aos pés de Jesus. A crise nos leva ao Salvador. Não despreze a sua crise. A crise nos leva ao Salvador. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não é você, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, eu vos aliviarei. A crise muitas vezes é o caminho por onde Deus nos conduz a Cristo. Que Deus nos abençoe.
ver o restante dessa série. Olha que interessante, ela estava assolada por uma crise avassaladora, e ele estava, Jairo. Então, essa crise vai levar ele para Jesus. Ele vai buscar em Jesus uma salvação para a crise dele. Só antes de nós entoarmos o último cântico, só para pensar e refletir, o toque da cura geralmente começa com uma necessidade gerada por crise. Se você está passando por crise, eu quero encorajar você, não se desanimar, mas de você olhar por esse prisma de Deus, que talvez a crise está sendo um momento que Deus está preparando para que você possa receber esse toque da cura. Segundo, qual é a crise que você está passando? O que está te esmagando e tentando matar suas esperanças? O que é? Coloca diante de Jesus. Coloque diante de Jesus. Terceiro, lembre-se, a crise é providencial. Se você está passando por crise, Deus sabe. Ele está no controle de tudo. E muitas vezes a crise é o caminho que o próprio Deus está preparando para que você se aproxime mais de Jesus. Não desperdice a crise. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas se você seguir em frente com Jesus, eu não tenho dúvida, você vai receber o toque da cura. Antes de nós cantarmos,